que é falar sobre apraxia de fala na infância. Esse é um tema muito especial para mim, pessoalmente. Quem me conhece sabe que o Vitório, meu filho, foi diagnosticado em 2016 pela Cecília. Eu já vou fazer todas as apresentações importantes daqui a pouquinho. Com apraxia de fala na infância. E a gente vem nessa jornada aí, quando eu falo a gente, eu e a minha esposa, a Rafaela. Na verdade, o Zé está me avisando que faltam 2 minutos. Então, eu vou segurar um pouquinho a nossa apresentação. Vamos segurar, porque eu vou disparar mais link aqui. Tá bom. Eu estava vendo que são 18 minutos. Mas já está no Facebook ao vivo, né? Já estamos. E aqui temos pessoas. Você está vendo? Então, compartilha. Conseguiu? Aqui já foi. Me empolguei, vi o Facebook valendo, já comecei. Tava tão 7 horas, é bom a gente começar às 7 em ponto, né? Aqui Falta um minutinho. Tão ansioso por esse encontro, né? A Cecília sabe bem dessa história. Quase nada, Luiz. Estou super feliz, na verdade, acabei me empolgando. Usa o WhatsApp quando você quiser me chamar. Tá. Mais fácil. Aí eu venho correndo. Olha, bastante gente por aqui também. Estamos com 13 pessoas que se inscreveram. Obrigado pela participação. Olha que bacana. Eu mando para todas as famílias, para todo mundo. Eu também. Olha, a Fabiana Gutierrez está aqui, viu? Obrigado, Fabiana, por ter colocado em contato com a outra Fabiana que vai falar com a gente. Estava tendo participação. Com a Fabiana Guimarães. Baixar o som aí. Abaixar o som é melhor. Eu mando para todas as famílias. Aí. Boa noite, Grace. Boa noite a todos. Obrigado, Fabiana, por ter colocado em contato com a outra Fabiana que vai fazer. Quem que tá vendo o Facebook aí que tá dando delay? A Cecília. Tô desligando. Abaixar o som aí. Abaixar o som é melhor. Fabi de Carlotas, fiz uma confusão. Obrigado, Fabi, pela participação. Aliás, é um trabalho lindo, viu, Fabiana, aqui da Apraxia, para conhecer o trabalho de Carlotas. Depois eu te mando. Um trabalho sobre diversidade, super lúdico, super pedagógico, social, maravilhoso. Ótimo, manda que a gente conecta. Tudo bem. 7 e 1, estamos prontos? Prontos? Então, tá bom. Agora, valendo de verdade, depois das gafes de querer iniciar logo, mas faz parte da ansiedade, faz parte de participar de um momento tão importante, que é falar de um tema que é a apraxia de fala da infância, que para mim ela toca pessoalmente e para as nossas convidadas também, e daqui a pouco a gente vai dar voz para todas elas. Mas eu queria iniciar comentando que a apraxia de fala na infância, eu tenho o meu filho Vitório, com 7 anos, em 2016 foi diagnosticado com apraxia de fala na infância, e eu e minha esposa pensamos que seria uma jornada importante de trabalho, de dedicação, de conhecer, fortalecer uma rede para tudo isso. E a Cecília, que está aqui conosco, foi um apoio enorme para a gente nesse caminho. E eu falo da Rafaela porque é ela que faz a coisa acontecer, ela que leva na fono, ela que leva nas terapias, muito mais do que eu. Então, hoje eu só sou mídia para ajudar nesse diálogo, nesse bate-papo. Então, eu faço questão de reforçar a participação irrestrita da Rafaela, cuidando do Vitória e ajudando nesse caminho. De vez em quando eu faço alguma coisa aqui para casa também. E aqui, por que a gente veio falar desse tema dentro da Universo, né? A Universo é uma empresa de comportamento humano.
A Universo ela tem como uma bandeira principal promover valores e atitudes para um futuro melhor. Então, dentro disso, a gente tem vários valores que a gente trabalha, que a gente vive, que a gente busca desenvolver, seja nas empresas, seja nas comunidades, que é respeito, empatia, busca por equidade. E esses valores comungam com esse olhar da apraxia de fala na infância. Hoje a gente vai olhar para a apraxia de fala da infância, mas qualquer pessoa que mergulhe em qualquer situação de distúrbios, síndromes, o que tem aí para ajudar alguém, vai se identificar com esse nosso bate-papo, porque é muito importante que a gente leve essa questão da empatia, leve essa questão dos valores e principalmente da inclusão como um todo na nossa vida. E uma notícia para iniciar: a Universo quer levar essa bandeira da apraxia de fala na infância, então, de maneira institucional, traz a sua participação irrestrita para esse tema e já fez o link para apoiar a Abrapraxia, a associação, no que precisar, e a gente já está em contato e vai ser um prazer. Temos duas convidadas incríveis aqui. Primeira delas, a Cecília Marrache, que é uma fonoaudióloga aqui de Santos. Mais do que isso, é nosso anjo da guarda, eu costumo brincar, porque todos os desafios que a gente tem com o Vitório, ela foi nos ajudando a olhar, colocando luz, porque muitas vezes os pais ficam com a visão um pouco turva diante dos desafios que as crianças têm. Não é simples esse processo. Então, agradeço demais a participação na nossa história, Cecília, e a sua presença aqui. Já vou te dar a palavra. E também a presença da Fabiana Colavini, que é presidente da Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, que tem um trabalho, ela vai poder contar para a gente. Eu achei que eu estava envolvido no assunto, estou vendo que eu estou engatinhando nesse processo. Ela tem um trabalho lindo e também tem um significado muito especial, essa temática na vida dela, e daqui a pouco ela vai comentar também. Meninas, muito bem-vindas. Cecília, passo primeiramente a palavra para você e depois a gente conversa com a Fabiana. Bem-vinda, Cecília. Bem-vindo a todos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês e poder colaborar um pouquinho. Obrigado. Então, a gente vai falar, vamos definir, né, o que é a apraxia de fala na infância. É isso, Luiz? Bora? Segura só um pouquinho, a gente vai agora passar a palavra de boas-vindas para a Fabiana. Tudo bem. E aí depois a gente entra no específico. Daqui a pouco a gente entra nisso, porque, assim, muita gente quer saber o que é apraxia de fala na infância. Tá bom, Luiz. O nosso círculo está muito simples de conhecer, mas daqui a pouco você conta para todo mundo. Tá bom. Fabiana, bem-vinda, obrigado por aceitar nosso convite também e dê as suas boas-vindas no nosso bate-papo de hoje. Quero agradecer o convite, né, em nome da Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. Eu sou a Fabiana Colavini Cunha, casada com Marco Antônio. Tenho o meu mais velho de 10 anos, Marco Antônio, e a Ana Beatriz com 8 anos, com apraxia de fala na infância. A apraxia de fala na infância no Brasil sempre foi pouco comentada, pouco falada. A Cecília pode falar um pouco mais depois, mas quando a gente teve o diagnóstico da Ana Beatriz em 2014, quase não tinha textos ou informações sobre esse diagnóstico. A associação se juntou, eu como mãe da Ana Beatriz e outras mães que foram unidas via a doutora Elizabeth Juste, que foi quem deu o diagnóstico para a Ana. Nós nos juntamos e nos unimos a favor dessa causa no Brasil e começamos esse grande sonho que é trazer formação e informação de qualidade para fonoaudiólogos e pais e profissionais da área da saúde e educação, para que essas crianças consigam chegar no seu melhor potencial. Essa é a missão hoje da Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. E o melhor potencial da Ana é diferente do Vitória, é diferente do Gabi, da Giovana. E a gente está aí para apoiar essa rede multidisciplinar que cuidam dos nossos filhos e também dos pais e familiares. A Abrapraxia
quer ser a voz das crianças com apraxia, mas quer promover uma grande rede a favor dessas crianças e desse diagnóstico no Brasil. Perfeito. Gente, o bate-papo vai ser, a gente tem um roteiro para seguir, mas provavelmente esse roteiro será mudado. A gente está aqui também em nome da vulnerabilidade, das nossas imperfeições. Então, eu conto muito com a participação de vocês que estão aqui no webinário. Quem está no Facebook, já tem muita gente acompanhando, e o Zé Ricardo vai fazer a ponte, mandando perguntas para cá. Então, que seja um bate-papo leve, que a gente possa levar informações de qualidade, como bem a Fabiana colocou, e que a gente possa também sensibilizar, tocar o coração das pessoas para olhar para a diversidade, para olhar para a inclusão e para olhar dos desafios que cada um tem na nossa vida. Para começar e trazer, falando em sensibilização, eu quero mostrar um trechinho de um vídeo que a Abrapraxia fez em 2018. Na verdade, é uma música linda. Só de pensar, eu já estou arrepiado aqui. Quando eu mostrei para as pessoas do Universo essa música, que foi uma dica da Cecília, coloca, porque ela é linda. Eles falaram assim, a gente está chorando. E aí tem um monte de músico aí na Universo. Tem o Zé arranha no violão, temos o Adriano, outro sócio nosso, que é músico, e temos o Breno também. Talvez em breve a gente tenha uma versão da Uno dessa música aí, mas aí fica o convite dessa galera, porque eu não toco nada. Só para a gente trazer como pano de fundo e ilustrar essa nossa conversa, e aí a gente comenta sobre. Deixa eu colocar aqui para a gente um trechinho para poder compartilhar com vocês. Olha que coisa linda. Muito além das palavras, coração, todos em transformação, otimismo, singular, ele, eu, ninguém igual, respeitar e ser plural, coletivo. A Ana. Acreditar na nossa luta, cada palavra uma vitória pra sorrir. Eu sei muito mais do que digo, eu penso bem mais do que falo. Entendo bem mais do que podes imaginar. O amor também fica em silêncio, brincar e aprender do meu jeito. Entendo seus medos, não deixe de acreditar. Muito além das palavras, coração, todos em transformação, otimismo, singular, ele, eu, ninguém igual, respeitar e ser plural, coletivo. Acreditar na nossa luta, cada palavra uma vitória pra sorrir. Eu sei muito mais do que digo, eu penso
bem mais do que falo. Entendo bem mais do que podes imaginar. O amor também fica em silêncio. Brincar e aprender do meu jeito. Entendo seus medos, não deixe de acreditar. Ah, meu Deus. Eu falo que todas as energias conspiram quando a gente faz o bem, né? Eu vi um trabalho desse cara, ele é de Recife, esse pessoal do Nordeste é especial, né, para compor. Não, E coisa eu linda. expliquei o que era o diagnóstico, o que era a nossa causa, ele se envolveu e ele me entregou essa música no dia da conferência. Eu não tinha visto ela inteira ainda, Luiz. Ele estava assim, produzindo de última, assim, para ficar perfeita, e ela ficou perfeita. A gente não mudou nada, né? Nada. Ficou Tá lindo. linda mesmo. E eu montando o roteiro, né? Eu me organizando, eu falei, eu não vou colocar o vídeo inteiro, porque ele tem 4 minutos. A gente vai tomar um tempo da live. E eu, mais uma vez, traí o que eu falei que ia fazer, porque não dá para cortar um vídeo desse, não tem como. E, na verdade, trazer esse vídeo de início é para as pessoas que estão acompanhando, que não têm tanto contato, entenda um pouquinho o que é essa história da praxia de fala na infância. É muito mais do que puramente uma dificuldade em falar. Tem impactos no comportamento, tem impactos emocionais e tem um desafio muito grande para as crianças e para a família e para os profissionais que ajudam nesse caminho. E aí, Cecília, conta para a gente, de uma maneira bem simplificada e ao mesmo tempo com uma informação, o que é a praxia de fala na infância? Conta para a gente. A apraxia de fala na infância é um distúrbio de origem neurológico da infância, né? Que afeta a produção da fala. Então, mas de que forma que é isso, né? Isso acontece. Ele dificulta o planejamento e a programação dos movimentos dos órgãos fonoarticulatórios para produzir os sons da fala, né? Então, ou seja, para ficar mais claro, eu sei o que eu quero dizer, mas o trajeto, o caminho para que isso aconteça está todo emaranhado, né? Então, qual é o papel do fonoaudiólogo no trabalho com a apraxia? É justamente fazer com que esse caminho se descomplique e a fala apareça, tá? Então, de maneira assim mais didática, assim, eu poderia explicar a apraxia. Perfeito. Esse ponto é muito importante da gente frisar, que a criança sabe o que ela quer dizer, Exatamente. e aí a dificuldade é na transmissão de tudo isso, né? E quem participa da vida de alguma criança vê o esforço, muitas vezes, que ela faz, muitas vezes não, que ela faz para poder ser compreendida e os desafios que isso traz para a vida delas e para quem está à sua volta. Fabiana, pegando esse link e jogando para você agora nesse bate-bola que a gente está fazendo aqui, a tua jornada com a Ana Beatriz, né? Um pouco dessa explicação que a Cecília trouxe. Como é que foi esse teu caminho, né? Esse teu impulso, esse teu desejo de, eu chamaria de ressignificar toda essa história e a criação da Associação da Apraxia de Fala da Infância, junto com a Juliane e com a Mariana também, né? Acho que é importante ressaltar esse trio forte que cuida disso. Mas conta pra gente um pouco dessa jornada, como é que foi isso, você como mãe e transferindo agora esse trabalho da abrapraxia. Certo. Quando nós tivemos o diagnóstico da Ana Beatriz, com apraxia de fala na infância, eu mergulhei nos estudos. E um dos sites que eu comecei a seguir foi da Associação Norte-Americana de Apraxia de Fala na Infância. Dentro do primeiro ano, a gente foi para a primeira conferência que a Abrapraxia esteve. A gente, naquele momento, éramos somente pais, não éramos uma associação brasileira de apraxia de fala na infância.
E fomos para essa conferência para adquirir conhecimento, para entender um pouco mais desse assunto, já que no Brasil era tão escasso de informação. E quando nós retornamos dessa conferência, nós tivemos a ideia e o desafio de fazer uma primeira conferência nacional de apraxia de fala na infância. E eu, com todos os contatos que eu tenho, a Elizabeth já até fala, a Fabiana é amiga de todo mundo, ela conhece o Brasil inteiro. Eu solicitei para... Eu e a Elizabeth fomos numa reunião com a secretária de Estado da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo, falar sobre a apraxia de fala na infância, mostrar os estudos sobre a apraxia de fala na infância, mostrar o que era esse diagnóstico que não era falado no Brasil. Ela falou, ótimo, vamos falar desse diagnóstico então. Eu te arrumo uma sala numa conferência que eu vou ter, num congresso de reabilitação, tem 160 lugares. Falei, ótimo, vamos fazer a conferência. Nós não tínhamos site, nós não tínhamos e-mail, nós não tínhamos nada. E a secretária de Estado me ligou e falou assim, a sala tá lá, vamos montar a conferência? Eu falei, vocês fazem a inscrição? Ela, não. Vocês recebem as pessoas? Não. Vocês não. Eu falei, gente, agora. Mas a primeira conferência foi um sucesso, nós juntamos todo mundo, todo o pessoal do Brasil que entendia um pouco de apraxia de fala, ou que queria escutar sobre a apraxia de fala. Tínhamos 160 lugares e tivemos 40 pessoas na lista de espera. E foi um boom. E desde então nós não paramos, começamos a fazer cursos sobre a apraxia de fala na infância e até a associação veio depois dessa primeira conferência. A constituição da associação é de 2016 e a primeira conferência foi em 2015. Fizemos uma camiseta, um logo, que não tem nada a ver com a associação hoje, mas se você entra lá no Facebook ou no Instagram, a gente já tinha Instagram, já tinha Facebook, mas ainda não tinha associação. A associação aconteceu com a vontade de mães e profissionais de transformar o luto, né, a dificuldade desse diagnóstico inicial, a negação, muitas vezes tem negação, o luto realmente em luta. Então, a associação quem montou essa associação foi, sim, a Juliane, Mariana e eu, mas eu digo que a associação somos nós, essa rede colaborativa que faz a apraxia de fala na infância acontecer no Brasil. Que lindo. Essa história é incrível e é bom para a gente conhecer que tem um trabalho de rede. Acho que esse é o grande símbolo, né, da associação e que a gente pode levar isso para a nossa vida. É um conjunto de pessoas que vão caminhar para um olhar comum, né? Que é o cuidado com as crianças da apraxia de fala na infância. Então, essa questão da rede é fundamental. A gente está com algumas pessoas também lá no Facebook e já vem perguntas também de lá. O pessoal aqui do webinário pode participar direto com perguntas, mas o Zé já está transmitindo algumas para a gente. Esse olhar também dos pais, né? Você falou da negação, é um grande desafio. A gente ouve muita coisa quando não tem conhecimento. Mas o meu vizinho tem um primo que ele foi falar com 8 anos de idade. Você está muito ansioso. Ele não fala porque você dá tudo na mão dele. Você nem deixa ele pedir tudo isso. A gente teve uma experiência, uma profissional que foi super traumatizante, né? Que ela falou assim, você tem que fazer ele falar dá. Se ele não falar dá, você não dá bolacha para ele, de forma alguma. Dá. Vim para casa e ele pedindo a bolacha, eu sabia que era bolacha, e eu não. Deixa ele falar dá. Ele chorava, depois chorava eu, chorava minha esposa, eu falei, Rafaela, esquece tudo isso e vamos procurar outro caminho. E chegamos na Cecília, né? E a gente super preocupado, o que é, por que ele não fala, o que não é. E a Cecília falou assim, olha, não dá para fechar o diagnóstico ainda, mas há uma grande suspeita que ele tem apraxia de fala na infância. Fui para casa, na outra sessão, eu não lembrava mais o nome, eu não conseguia nem decorar o nome apraxia. Eu tive que anotar num papel e exercitar um pouco até lembrar do que era. Além do nome ser difícil, né? Diagnóstico é difícil, tratamento é complicado. Nada é fácil, né? É muita coisa para ser administrado. E aí eu vou emendar com uma pergunta da Isabel Santana, que vem lá do Facebook. Como é feito o diagnóstico de apraxia? Por quem pode ser feito?
e como que é feito? Quais são os sinais que a gente precisa estar atento nesse caminho? Bom, o diagnóstico é feito por um fonoaudiólogo, né? E assim, eu vou falar assim as características principais. Existem várias características, mas assim, as que você pode pensar, não num caso de retardo ou atraso de linguagem especificamente, mas sim alguma outra coisa diferente. Então, por exemplo, quando você vê uma criança de 2 a 3 anos que praticamente não fala, ou fala muito pouco, fala basicamente vogais, né? Então, a gente sabe que existe todo existem parâmetros de desenvolvimento em várias áreas, inclusive no desenvolvimento de linguagem. Então, uma criança de 2, 3 anos que não fala quase nada, você já tem que fazer algum tipo de intervenção. Avaliar, orientar, não pode falar, não, volta daqui a 6 meses. Você tem que ver o que está por trás dessa situação, dessa condição, né? Uma outra coisa que é muito comum acontecer é a variabilidade nas produções da criança. Então, por exemplo, ela quer laranja, uma hora ela fala a, depois ela fala depois ela fala u. Então, isso dificulta ainda mais a inteligibilidade, porque se fosse a criança falar a mesma, se referir por exemplo, a um objeto sempre da mesma maneira, pelo menos a mãe entenderia, não é? Mas nesse caso não há muito essa variabilidade que impacta demais na questão da inteligibilidade de fala. Troca entre vogais, então, por exemplo, porque ela ia falar pato, ela fala a, o-a. Então, nem pelas vogais você muitas vezes consegue identificar a palavra, né? A entonação também, a prosódia, né? O ritmo de fala alterado. A gente sabe que a compreensão é muito melhor do que a expressão, né? Então, ela sabe o que ela quer dizer, só que vamos dizer assim, o mecanismo não acaba não acontecendo por conta dessas falhas aí no planejamento, né? Perda de palavras também é uma outra coisa que é bastante interessante. Então, ou seja, a criança falava uma palavrinha e depois ela passa a não falar mais, né? Então, isso daí também acontece. E uma outra característica também que muitas vezes acontece são alterações de ordem alimentar, né? Por conta do problema motor, né? Então, a criança acaba tendo, às vezes, até desenvolvendo uma certa seletividade alimentar por conta disso. Então, essas seriam algumas características importantes. Excelente. A participação aqui está intensa. Mesmo, eu estou vendo. Eu não vou dar conta de responder tudo, né? De olhar tudo, mas olha, eu queria só pontuar e também passar a fala para a Fabiana. O Marcelo de Souza, que é nosso designer, faz os desenhos, ele cartunista, umas coisas lindas, assim, caricaturas maravilhosas. Ele fala o seguinte: se a apraxia abrange vários distúrbios de fala, incluindo a gagueira. Meus pais dizem que eu era criança tagarela até que comecei a gaguejar com 5 anos. Nessa época também comecei a desenhar, acho que para compensar intuitivamente, né? Então, assim, a gente vê algumas coisas da fala que na vida adulta ainda tem um olhar para tudo isso, né? E aí as estratégias que as pessoas vão utilizando para poder se comunicar melhor, para poder lidar com esse ponto. Vocês veem alguma coisa disso, Fabiana? Você acha que a gagueira tem alguma ligação com isso? Então, o que eu tenho de relato de algumas mães, e eu percebo nos cursos, eu não sou fonoaudióloga, depois a Cecília pode complementar, mas que essas crianças podem passar pela fase da gagueira, porque dá uma travada no planejamento motor mesmo e a ansiedade também. Eu vi que tem uma pergunta aqui sobre concentração e memória. Normalmente essas crianças elas vêm com um pacotinho. Elas não vêm só com a apraxia de fala na infância. Então, a sua pode vir com uma questão de concentração e memória, a minha pode vir com uma outra questão. Então, a Ana mesmo, ela teve uma apraxia oral associada a uma apraxia de fala na infância, que são coisas diferentes e que muita gente confunde, sabe? Mas não é porque ela adquiriu o beijo na apraxia oral, no treino da apraxia oral, que ela vai conseguir fazer o O.
Então, são coisas diferentes. Então, tem realmente uma conexão entre as dificuldades. Perfeito. Cecília, a gente vai daqui a pouco entrar mais nessa questão das comorbidades, né? Mas a praxia, ela tem algum prognóstico de melhoria? Ela tem algum prognóstico de cura, né? Muitas pessoas fazem essa pergunta sendo mais direto. Existe cura? E vou pedir que você faça aí também uma resposta alinhada a uma pergunta que veio do Adriano. A praxia de fala é exclusiva da infância? Essa apraxia, existem quadros de apraxia dentro de quadros neurológicos diversos. Por exemplo, a pessoa sofre um traumatismo crânioencefálico, um AVC, um tumor. Então, dependendo da área que é lesionada, pode haver um quadro de apraxia, mas em decorrência dessas outras questões, né? A gente está falando de apraxia de fala na infância, que é uma condição diferenciada, como a gente definiu no começo, tá? Qual é o que mais que você tinha me perguntado? Algumas pessoas estão perguntando se existe uma cura para a praxia. Acho que a gente pode falar assim que existem níveis, né, de gravidade dentro da apraxia, né? Então você pode ter desde uma apraxia de fala mais leve, normalmente quando ela é pura, então você tem uma resolução melhor, até em quadros mais graves, né? Então acho que existem você vai com o tempo, com todo esse treinamento de planejamento motor, melhorando a condição. Então, existem casos, sim, que você consegue resolver a questão, tá? Perfeito. A gente a gente escuta muito que a apraxia você consegue, sim, chegar num 100% de reabilitação. Mas tudo depende realmente do quadro. Se tem Exatamente. As associado comorbidades, ou não, né? E se tem as comorbidades ou não. Perguntaram aqui sobre quando que pode ser feito o diagnóstico. A gente tem um documento da ASHA que fala que você pode fechar o diagnóstico com 3 anos, o indicado é com 3 anos. Mas anterior a isso, você pode ter uma suspeita de diagnóstico e trabalhar Em cima disso. sobre o motor e trabalhar com a terapia direcionada para isso, não é, Cecília? É verdade, então, por isso que eu estava falando no começo. A gente diferenciar, mesmo em crianças pequenas, quando você, a partir das características da praxia, quando você está lidando com um quadro de atraso do desenvolvimento de linguagem, que é aquela coisa que você precisa de estimulação, né, na linguagem como um todo, e quando aí é um quadro de, vamos dizer assim, de planejamento motor, onde os objetivos e a terapia em si são totalmente diferentes, né? Então, se você já vê características em crianças pequenininhas, de 1 ano e meio, 1 ano e 8, você já começa apesar de você não poder fechar diagnóstico, você já começa com uma abordagem diferenciada. Vou aproveitar aqui, tem uma pergunta, uma colocação lá do Facebook da Célia Fernandes. Ela fala o seguinte: como posso conseguir o diagnóstico do meu filho? Como posso conseguir o diagnóstico? Meu filho tem 6 anos e ainda não fala. Já fiz vários exames e as fonos que eu levo sequer conhece a praxia na fala. Eu queria emendar essa pergunta para a Fabiana, que a gente vem conversando bastante sobre isso. É um distúrbio novo, relativamente novo, se a gente for comparar com outros que já têm ciência, tanto na medicina, fonoaudiologia, enfim. A literatura ainda não é tão vasta como a gente gostaria. O que você, Fabiana, pode nos dizer sobre esse conteúdo, sobre o que a associação vem fazendo de levar um conteúdo mais consistente para as fonos de uma maneira geral? Porque muitas vezes a gente vê crítica para as fonos que não conhecem a praxia, mas a gente precisa entender que é um processo de mão contrária, digamos assim, né? A gente comentava outro dia, existe uma questão, a gente espera que o médico ou a fono nos traga a resposta. Nesse caso, o caminho está inverso. Os pais estão criando uma rede e as fonos também de estudo para poder deixar um legado, digamos assim, de científico
de aprendizagem para tudo isso. A associação tem feito um trabalho bem legal nessa linha, né, Fabiana? Sim, então, realmente esse diagnóstico foi descrito pela ASHA, Associação Norte-Americana de Fonoaudiologia, em 2007. Então, se você for pensar, ele é bem recente. A abrapraxia foi fundada em 2016. Hoje, nós já passamos por todas as regiões do Brasil com os nossos cursos. A gente teve primeiramente um curso introdutório sobre a apraxia de fala na infância, e esse curso hoje está online e disponível no nosso site. Temos também um curso de terapia para apraxia de fala na infância. Esse introdutório é para pais, profissionais da área da saúde, educação e fonoaudiólogos que nunca ouviram falar sobre a apraxia de fala na infância. Daí nós temos o de terapia para apraxia de fala na infância, que ele é direcionado para as fonos, como fazer essa terapia, como fazer o planejamento motor para essa criança, quais alvos, qual sequência criar, e você tem várias ideias ali nesse curso, e ele também está online. Nós temos também um curso sobre alfabetização para crianças com apraxia de fala na infância e distúrbios do neurodesenvolvimento. Esse curso ainda não está online, mas nós estamos planejando aí fazer algo nesse sentido. E a abrapraxia tem aí N informações. Nós temos lá no nosso site o que é a apraxia de fala na infância, depoimentos de pais, textos científicos. Conseguimos lançar o livro Como Tratar a Apraxia de Fala na Infância, que é da autora americana Margaret Fisher. É um livro, gente, com 2 dedos de grossura. Aqui eu estou com um livro na mão, que é uma ação que a abrapraxia está fazendo. Ela está fazendo doação para todas as faculdades de fonoaudiologia desse livro. Legal. Então, a gente levantou todas as faculdades, vamos entregar na mão de todos os bibliotecários da faculdade e da coordenadora de fonoaudiologia. Temos a nossa abrapraxia solidária, quem não tem condições de pagar esse curso online. Agora, na pandemia, a gente pôs 50% do valor. Você pode preencher um formulário. A gente faz, sim, doação de materiais. A gente tem nossos cards para você adquirir na nossa loja solidária, mas se você não tiver condições, você pode adquirir. Você pode solicitar via formulário da abrapraxia solidária. Temos o Solicite Materiais, que desde 2017 a gente distribui folders gratuitamente no Brasil todo. Se você está lá em Macapá, você precisa de informação sobre a apraxia de fala na infância, precisa levar no consultório do seu médico pediatra. Quem contou que a Ana Beatriz tinha apraxia de fala na infância para o pediatra dela fui eu. É esse movimento dos pais, é esse movimento de formiguinha. A associação não vai conseguir estar em todos os lugares. A associação é cada um de vocês e a gente tenta viabilizar uma forma que vocês estejam no lugar para fazer essa divulgação. É difícil, Deixa eu só emendar uma questão para te ajudar na fala, na verdade, para ajudar todo mundo, que eu vejo, me parece que tem muitos pais e mães aqui contando dos desafios que os filhos têm. E aí, entrando no site da Abrapraxia, tem uma maneira de a gente preencher um relatório, né? Um formulário, contando o histórico da criança. Precisa efetivamente, eu fiz do Vitório, e o Vitório tem o diagnóstico de apraxia de fala na infância, precisa efetivamente já ter um diagnóstico de apraxia de fala ou não? E o que ajuda a associação, e o que ajuda a causa ter essa informação? E depois eu já vou passar para a Cecília. Isso, esse formulário a gente fez um cadastro nacional da criança com apraxia de fala na infância para um dos nossos projetos, grandes projetos aí dos próximos 2 anos. A gente está fazendo levantamento de todas essas crianças brasileiras e também estamos liderando aí uma pesquisa genética para ver quais se tem bases genéticas associadas à apraxia de fala na infância. Essas crianças que preencheram esse cadastro, elas podem ou não ser selecionadas
para uma futura pesquisa genética, mas é uma base de dados para nós, a Abrapraxia, entendermos quais as necessidades das nossas próximas ações. Então, é muito importante esse acesso ao site da Abrapraxia e o cadastro da sua criança. Então, a gente convida aí todos vocês, essa pesquisa genética que a gente está fazendo em parceria com a USP São Paulo e com a Universidade de Melbourne. A gente está avançado aí nos próximos passos. Claro que a pandemia deu uma travada em tudo isso, mas isso significa que a gente tem mais tempo para divulgar e mais pessoas podem vir para a nossa base de dados. Além disso, né, além do cadastro nacional, a gente tem um cadastro de fonos também. A gente não se responsabiliza pelas fonos, mas uma das grandes dificuldades das pessoas é encontrar fono na sua cidade. Então, as fonos que conhecem a Apraxia de Fala na Infância, que já entraram no nosso site, que já fizeram o nosso curso, elas sabem que elas podem se cadastrar ali. E, claro, fono também não é uma coisa fácil de se escolher. Sinta o seu coração de mãe, vai na reunião, conversa, muitas vezes o santo não bate. Então, a gente tem que ter segurança. E eu falo muito que coração de mãe fala, né? Então, sinta, assim, dê a sua voz para você sentir o que fazer melhor para o seu filho nessa situação. A associação também tem um canal direto, vocês podem entrar em contato, tem um WhatsApp, tem um e-mail, e a gente pode tentar ajudar vocês aí na cidade de vocês. Você trouxe... Eu gosto dessa história que você que contou que era Apraxia de Fala para o pediatra, né? E a gente estava falando, as fonos não têm informação, algumas fonos. Eu acho que cabe a gente entender que todo profissional, seja no caso da Apraxia ou de qualquer outro, a humildade, a busca por conhecimento é essencial, né? E aí eu vejo todo o trabalho que a Cecília faz, principalmente com as escolas, e eu vejo que tem muita gente da área de educação aqui também, a importância que tem dessa relação de ajudar as escolas e, particularmente, na história do Vitório, a Escola Verde Quero Verde é super aberta a isso e a Cecília tem uma participação bem bacana com a escola. E a Mariana, que é coordenadora lá da escola, faz uma pergunta bem interessante. Quais são as adaptações curriculares que são mais recomendadas para a escola? No caso da alfabetização em especial. Trago essa pergunta porque é a fase também que o Vitório está. Eu também vou trazer uma pergunta um pouco mais interesseira da minha parte, porque a fase da alfabetização é um grande desafio também. Mas, Cecília, que adaptações podem ser feitas? Bom, as crianças com apraxia, quanto mais assim, você puder trabalhar com recursos diversos, né, para ela melhor, tá? Então, um trabalho visual bastante grande, você promover assim, repetição de padrões, né? Há uma forma diferenciada de você... normalmente, assim, você pode começar com sons que a criança... até ela poder fazer a associação do som com a letra, sons que ela consiga produzir, né? Eu estou engatinhando um pouquinho ainda nessa área, né, de juntar a apraxia com a alfabetização. Eu fiz o curso da Monique Ferro, que é maravilhoso, recomendo para professores, pessoas que tenham, o que queiram saber, ou que queiram ver uma possibilidade diferente. E na escola do Vitório, eu peguei essas informações do curso e a gente, o ano passado, assim, a gente teve várias reuniões e a gente foi tentando linkar, né, as dificuldades específicas que ele tinha com uma maneira diferente de conduzir a alfabetização. Muito bom. Já vou emendar aqui numa pergunta para a Fabiana. Na verdade, é uma pergunta meio pedido. Existe algum app que pode ajudar os pais em casa? Então, a gente tem um app da Abrapraxia, eu não falei. Quem Projetos. montar esse app é um pai, o José Márcio, um dos cofundadores também da associação. Lá tem os cards da Abrapraxia.
Mas tem vários aplicativos que podem ajudar nossas crianças, depende da fase. Eu usei como comunicação alternativa com a Ana Beatriz, o Let Me Talk. É um app bem interessante que Legal. consegue personalizar. E ela tinha voz na escola, ela não falava quase nada durante até os 4, 5 anos, ela não conseguia responder, ela respondia pelo aplicativo e funcionava muito bem. Quem tem dificuldade de fala e quem tem apraxia de fala na infância, não fala porque não quer, é porque realmente tem essa dificuldade. E a comunicação alternativa, ela não é maléfica para o desenvolvimento da fala e do treino da fala. Então, esse é um ponto bem importante falar. E falando sobre a alfabetização, eu quero, assim, acalmar aí os ânimos dos pais. Se vocês pegarem aí uma fonoaudióloga que consiga trabalhar bastante a parte fonológica, a parte de reconhecimento de sílabas, de letras, o caminho pode ser um pouco mais lento, pode demorar um pouco mais, mas ele acontece, gente. E lá no curso da Monique Ferro, acho que a Cecília vai lembrar de uma criança, quase uma adolescente, Adolescente. com 12 para 13 anos, eu acredito que é a idade dela, que Isabela, que sem falar, lê, né? Demais. Então é Maravilha. emocionante, porque ela pega lá o alfabeto móvel e consegue montar as palavras. Então, é um trabalho também de persistência e eu convido todos vocês para persistirem, porque sem há caminhos. Você falou da Sim, comunicação, eu vou passar para a Cecília, mas você falou da comunicação, Fabiana, alternativa, e é impressionante como as crianças, né, e eu falo agora pelo Vitório, cria estratégias para se comunicar, né? Sim, E aí eu falei da escola do Vitório, eu preciso dizer que a turminha dele existia muito mais, né, que agora teve um avanço bem interessante na estrutura dele, mas tinha intérpretes. Ele tinha as amiguinhas que faziam toda a interpretação do que a professora precisava saber. Ele falava 1, 2, 3 vezes, a professora não entendia e ela se esforçando para isso. E a amiguinha, a Ana, essa história ficou marcada na nossa vida. A Ana falava assim: ele está falando isso, isso e isso. E a professora regalava 2 olhos: como é que pode, né? E é tão importante esse olhar da inclusão desde cedo para as crianças, porque ganha a criança que precisa dessa inclusão e ganha no desenvolvimento do grupo como um todo. O grupo que tem uma necessidade dessa vão crescer, se desenvolver seres humanos muito mais empáticos, muito mais respeitosos, muito mais cuidadosos e com uma capacidade de olhar para si mesmo, porque esse desafio ele pode estar materializado, pode estar exposto em uma criança, mas todo mundo tem, né, a sua necessidade de uma forma ou de outra. E aí, Cecília, eu queria te perguntar, que linha de trabalho, agora muito mais para as fonos que estão aí nos acompanhando, e tem muita gente acompanhando o nosso bate-papo, estou super contente com isso, no Facebook e aqui diretamente. Qual é a linha de trabalho que segue para quem tem apraxia diretamente na fonoaudiologia? Se pudesse trazer uma maneira didática para que todo mundo possa ter acesso, que linha de trabalho é feita? Que tipo de terapia é adequada? Bom, vamos pensar no objetivo da terapia para apraxia de fala, né? Então, como a apraxia de fala na infância é um problema, é um transtorno que causa, ou melhor, que dificulta o planejamento e a programação dos movimentos, então o foco da terapia é isso. Então, eu vou, através de uma série de pistas, né, que a gente associa abordagens junto com o nosso trabalho, você vai, vamos dizer assim, ajudar a criança, através dessas pistas, a fazer, a produzir o som, né? Então, através de toque, através dela reconhecer ponto motor,
Então, não é uma terapia onde, por exemplo, você vai, mexe a língua, mexe a boca, mexe a bochecha, vamos fazer exercício de bico. Não é isso. Não é um problema, vamos dizer, nesse sentido. Ele não consegue falar o pato porque ele não está conseguindo mexer. Não, não é isso. Vem através de uma outra dificuldade. Então, a terapia fonoaudiológica para a praxia de fala da infância visa o trabalho com esse ganho, né? Que a criança consiga fazer esse caminho do que ela pensa para o que ela produz. Vou trazer antes de passar a Fabi. A Fabi tem um monte de coisa para trazer. Eu seguro só um pouquinho que eu já vou liberar, porque tem um papo ali, provavelmente do grupo escolar, que ajuda nesse processo também. Mas uma polêmica, eu acompanhando de longe, leigo que sou, não sou fonoaudiólogo, existe uma polêmica, me corrija se eu estiver errado, se a comunicação alternativa é um erro. Eu já vi algumas pessoas criticarem isso. E a Andrea faz uma pergunta bem interessante. Ela faz assim, uma colocação. Uma pena que ainda existem pessoas que acreditam que a comunicação alternativa inibe a fala e deixam de utilizar o recurso. O que vocês acham disso, sobre essa colocação da Andrea? Comunicação alternativa é viável, não é viável? Quando que é ou se não é? Eu acho que ela... Oi? Pode falar, Cecília. Então, eu vou falar eu acho que ela realmente pode ser uma ponte para que a criança consiga se tornar verbal, né? Então, não vejo por que não usar. Assim, qual que é o que a gente tem que pensar? Até a criança produzir fala, como que ela vai fazer para se comunicar, né? Então, assim, vou só dar um exemplo para vocês entenderem. Eu tenho uma criança autista, não verbal, e dos recursos que a gente utiliza até ela se tornar verbal, ou a gente não sabe se ela vai se tornar verbal, é justamente esse link com as figuras, que são os PECs, tá? Que são umas figurinhas. As figurinhas para representar emoção, aquilo que ela quer, as necessidades fisiológicas, as emoções. Então, dentro de um quadro de apraxia severo, por exemplo, tá? Onde a produção é praticamente nenhuma, como é que você vai deixar a criança sem se comunicar ou dificultar a comunicação dela se você não usar uma forma alternativa? Eu não acho que impede, muito pelo contrário, você deixa a criança mais tranquila, ela se sente mais eficiente a comunicação, que é o que ela precisa, é se comunicar, né? Então, agora a Fabiana... Sim, a gente consegue transportar o desejo da criança, né? Quando você consegue fazer a colocação da comunicação alternativa, ela tem a voz. Então, eu lembro muito bem de um exemplo até da filha da Juliane, né? Que ela estava no carro, eles moram em Curitiba, e ela falando, parquinho, e mostrava pro pai. O pai, não dá para ir pro parquinho, tá frio, e ela lá procurando, procurou, depois, casaco. Tipo, como não dá para ir? Entendeu? Dá para ir, eu sei que dá. Eu ponho o casaco, eu vou pro parquinho no frio. Então, isso é maravilhoso isso, né? Eu lembrei de uma história do Vitória, a Rafaela até colocou aqui que ele usava muito isso e a Cecília foi nos ajudando. Ele encostou na cozinha e começou a imitar um macaco. Você quer banana? Quer banana? Não. Mas, filho, o que é macaco? E ele foi ficando bravo e vai dando uma agonia, né? A gente foi descobrir que ele queria o biscoito passatempo, que tem um desenho de um macaquinho. Macaquinho! A Ana desenvolveu algumas comunicações alternativas com gesto. Então, a gente sabia que assim era xixi. Ah, que legal. Era médico. Então, ela foi desenvolvendo também a própria comunicação dela, é o desejo de comunicar. Daí que você vê a diferença um pouco, né, Cecília? Você pode até falar. Essas crianças, elas inventam até o gesto, exatamente, querem se comunicar. Então, é um pouco da diferença do autista que não tem intenção comunicativa alguma, né? É o que a gente fala, eles sabem o que eles querem dizer, né? Só que os órgãos
fonoarticulatórios não obedecem. Então, eles vão procurando formas, no caso dela, particulares de se explicar, né? Isso é bastante comum mesmo. Deixa eu emendar uma pergunta aqui que a Fernanda colocou para a gente. A apraxia da fala pode ser confundida com autismo? A Fabiana falou de autismo, eu já encaixei essa pergunta. E a gente pode também trazer as outras questões do pacotinho, como disse a Fabiana, que vem associado, né? Cecília, como é que você vê isso? Depois a Fabiana Então, por que que às vezes a apraxia ela é confundida com quadro de autismo, né? Vamos pegar assim, muitas vezes a criança ela é mais quietinha, menos sociável, porque ela não consegue se comunicar, não fala quase nada, né? Então, muitas vezes, a primeira que a gente vê no nosso dia a dia é diagnóstico de autismo. Aí fica, né, quando não se conhece bem, a criança passa por um neurologista, que muitas vezes também não conhece muito a questão da neurologista infantil, a apraxia de fala. Então, vamos esperando para a gente tentar fechar um diagnóstico. Então, se você pega, por exemplo, uma fono que consiga elencar ou levantar aquelas características que a gente falou anteriormente, então, meio que você já pode começar a pensar numa outra situação. Então, a apraxia é uma coisa, como a gente já definiu, autismo é um transtorno global de desenvolvimento, né? Então, você tem questões interacionais, questões sensoriais muito importantes envolvidas, né? Mas são dois quadros totalmente diferentes. O quadro de apraxia, muitas vezes, ele está presente dentro do quadro de autismo, assim como em outras, no T21, que é a síndrome de Down, e outras síndromes também, outras situações, tá? Perfeito. Fabi? Eu costumo dizer que se confunde muito a apraxia com o autismo, porque uma das tríades do autismo é a não comunicação verbal, né? E na apraxia isso está presente. Então, a gente realmente precisa de profissionais capacitados que consigam realizar relatórios e observar nossas crianças para que consigam dar o quadro correto, né? O diagnóstico correto. E, além disso, na fonoaudiologia, a gente tem a questão da hipótese diagnóstica de trabalhar um tempo e construir esse diagnóstico ao longo desse tempo. Quando você tem dúvida, você faz lá 1 mês, 2, 3 meses de sessão para assim fechar. Fizeram uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque tem muita gente que não sabe isso, Cecília. Eu queria que você conseguisse, se você conseguisse colocar a diferença do transtorno fonológico para a apraxia. Bom, a apraxia a gente já falou, né? São essas condições de ordem de planejamento motor, é um distúrbio de ordem neurológico, né? O transtorno fonológico, muitas vezes você não tem uma causa, né? Ele faz com que a criança tenha uma série de trocas na fala, né? Tornando a fala dela ininteligível. Mas assim, o que muitas vezes, vamos tentar diferenciar um pouco a situação. Quando a gente colocou uma das características da apraxia de fala na infância, a gente colocou que a criança tem aquela variabilidade. Horas produz uma palavra de um jeito, horas produz a palavra de outro. No transtorno fonológico, existe a dificuldade, né, motora, porém, essas trocas não acontecem dessa maneira, tá? Então... Trocas não são inconsistentes, né? Não são inconsistentes, isso. Que é o que diferencia bastante da apraxia, tá? Ou seja, o transtorno fonológico, ela vai sempre fazer aquele tipo de troca, na apraxia é diferente. Gente, tem tanta colocação e tanta pergunta. Então, eu vou pedir, primeiro, agradecer a participação de todos que estão no webinário e estão lá pelo Facebook. A telinha vai passando bem rápido aqui, a gente vai tentando pegar. Eu me comprometo a passar essas questões para a Cecília, essas questões também para a Fabiana, mas eu sugiro, no site da Abrapraxia, tem algumas perguntas frequentes, eu adoro quando tem isso, dúvidas frequentes. Então, lá vocês podem tirar essas dúvidas. A gente gostaria muito de poder falar sobre cada uma e agradecer cada um
de uma forma bem individualizada, mas aqui a gente tem um cenário um pouco mais rápido, mais enxuto. Eu queria emendar com uma questão que isso sempre ficou, eu nunca fiz essa pergunta para a Cecília e não sei se a Fabiana também tem colocação. A Vera Lúcia, lá do Facebook, mandou: se é já que a apraxia é um diagnóstico muito recente, como é que lida hoje com adultos que carregam algo de apraxia que não foi, obviamente, diagnosticado na infância, né? Porque provavelmente é uma hipótese, porque ele não tinha ainda esse diagnóstico. Eu vi o caso, por exemplo, daquela lutadora de UFC, que também é atriz de Hollywood, a Honda. É incrível a história dela, e até no documentário que ela tem no Netflix, ela fala desse início, ela não fala o termo apraxia, mas ela fala da dificuldade que ela tinha, e ela tinha um boneco do Hulk Hogan, que é um grande lutador de luta livre americano, conhecido no mundo inteiro, e que ela se comunicava muito por esse boneco. E algumas pessoas até falam que talvez a dificuldade que ela tinha porque tinha uma família aí com 3 idiomas diferentes na casa dela. Mas voltando para a questão, Cecília e Fabiana, dá para olhar para o adulto hoje? Como é que lida com isso? Vai tratar de outra forma? Tem como a gente perceber que foi um diagnóstico não feito de apraxia no passado? Ficou clara a pergunta? Não, para mim ficou, Luiz. Olha, realmente eu não, assim, não tenho conhecimento nem por atender, nem em literatura de adultos que permaneçam com quadros, uma vez que, né, como você falou, não tinha um diagnóstico e uma terapêutica adequada para esse tipo de problema. Se ele chega hoje ao consultório, né, com alguns transtornos que a gente identifique como sendo esse tipo de coisa, o trabalho vai ser o mesmo, né? É uma terapia voltada para esse planejamento. Talvez, assim, com o passar do tempo, a pessoa foi criando adaptações, né? Então, ver o quadro, como é que ele se delineia, e a gente traçar um plano terapêutico, se for realmente a apraxia de fala. Eu não tenho experiência, sinceramente, com isso. Você, Fabiana? Fabiana, conhece algum caso que você já tenha feito Então, o interessante dos Estados Unidos é que a gente, assim, tá na primeira infância aqui na associação, né, com 3, 4 anos, e os Estados Unidos a associação tem 20 anos. Então, quando você vai na conferência lá, Luiz, você vê os jovens adultos que tiveram apraxia de fala na infância, criança. E tem alguns que falam bem, tem outros que não falam tão bem. Então, eles falam, eles dão um discurso, eles falam que eles aprendem a usar estratégias. Então, se ele vai falar tal palavra que é muito difícil para ele já tem uma palavra substitui, que coloca no lugar. Então, esses adultos que não foram diagnosticados no Brasil, provavelmente passaram por fonoaudiólogas ou não passaram e tem uma fala ininteligível ou não tem, e arrumaram estratégias e falam pouco. Não sei também te dizer. Eu gostaria de conhecer essas pessoas do Brasil também, mas as poucas que nós conhecemos, que é dos Estados Unidos, tem alguns blogueiros legais de se seguir. Tem o Mike's Wish, que tem no nosso YouTube da Abrapraxia, tem um recado que ele fez na última conferência, que ele é da Inglaterra. Então, tem a Ashley também, a Girl with a Fun Accent, que é bem legal de seguir. Então, a gente tem algumas referências hoje, não são muitas. É isso. O que a gente sabe, assim, é que alguns casos de apraxia de fala na infância leves, né, como não se tinha esse conhecimento aqui no Brasil, foram tratados como retardo de linguagem, atraso de linguagem, com exercícios também para a parte de motor oral, e passaram por um período de aparecer, de ser similar a um distúrbio articulatório, para depois ele ser trabalhado e resolvido, né? Então, é legal de ver essa informação que a Fabiana passou para a gente ver também, né? Eu não tenho experiência com isso. Eu acho importante um ponto que vocês colocaram e que a Fabiana frisou, que algumas pessoas não falam tão bem na fase adulta. Então, eu não queria deixar que passasse
não queremos romantizar o caso, porque muitas vezes a gente pode trazer muitas coisas boas que acontecem, isso é fundamental, mas é um trabalho que precisa ter muito olhar científico, com muito conteúdo, muito esforço. Tem dias que não dá vontade de levar na fono, tem dias que não dá vontade, dá logo o que quer, não faz, não tenta corrigir no meio do caminho, não tenta ajudá-lo a falar de forma diferente. Então é importante porque é uma questão muito séria da apraxia de fala na infância. Tem muitas pessoas comprometidas com isso e tem muitas crianças com muita necessidade cada vez mais forte frente a tudo isso. E eu emendo com uma pergunta que é os níveis que tem de apraxia. Acho que a Cecília já falou um pouco disso. Já falou. E é importante trazer, existe alguma causa efetiva da apraxia? Olha, normalmente a gente fala que são idiopáticas, né? Então você não tem uma causa definida, né? Eu acho que a maioria dos casos a gente vê o que? Comorbidades em síndromes, né? Como autismo, Down e outras síndromes. Mas a maioria, a grande maioria, são de causas não sabidas, né, Fabiana? Sei que você pode... Então, ontem eu assisti uma aula da doutora Elizabeth Justi para a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia sobre teleatendimento e apraxia de fala na infância. Quem quiser acessar, é na Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Essa aula está lá no YouTube, bem interessante. E daí ela discorre sobre três frentes, né? Uma pode ser algum trauma no nascimento ou na gestação, ou uma paralisia ou alguma hemorragia. A segunda pode ser comorbidade, alguma síndrome genética que vem associada com a apraxia de fala na infância, e a questão idiopática que a Cecília colocou bem aqui. A Renata coloca o seguinte: tem que haver a parceria da família, a fono e a escola. Sem dúvida, se a gente não tiver esse olhar multidisciplinar, pode colocar terapia ocupacional e psicólogo, enfim, o maior que a gente puder ampliar a nossa rede. Por isso foi muito bacana o que a Fabiana trouxe da questão do olhar mais solidário que a associação tem feito, porque é difícil poder financeiramente lidar com todos esses aspectos que precisa de terapia e tudo mais. Então, é fundamental que haja efetivamente essa parceria. Meninas, estamos caminhando para o nosso final, para a nossa despedida. Eu queria só contar uma coisa que me marcou muito quando você falou da escola, Luiz. Ficou em aberto, por favor. Então, a escola, realmente, ela tem que abraçar essas famílias. Se a gente não se sentir abraçada, as coisas não vão funcionar. Essa escola tem que se envolver com essa criança, ela tem que atender os pais, ela tem que escutar as angústias, tem muito desafio dentro da escola. E eu lembro muito de um caso da Ana Beatriz, que a amiga dela queria chamar ela para ir na casa dela, Laura Silva. Daí a mãe dela me escreveu, falou: olha, eu tô com muito medo, porque eu acho que eu não vou entender a Ana Beatriz, mas a Laura me garantiu que ela entende. Vou trazer a Ana Beatriz aqui na minha casa. Então é isso, realmente essas crianças são os filhos dos nossos filhos, e vamos deixar eles terem um relacionamento com essas crianças. Muitas vezes eu morria de medo, né? A primeira vez que a Ana Beatriz foi na casa de uma amiguinha, eu mandei a minha empregada junto, eu nunca tive babá, mas eu falei: não, você não vai fazer nada agora que você vai lá para casa dessa amiguinha. Mas a minha empregada voltou e falou: ela não precisa de mim, você pode ficar tranquila que dentro da sala da escola dela, ela se vira. E eles realmente se ajudam, se viram, e é uma experiência fantástica para os típicos também. Quanta diversidade a gente não encontra, você que trabalha com comportamento humano, quanta diversidade a gente não encontra aí no nosso dia a dia, nas nossas empresas, e que você tem que... Diversidade de personalidade. E conhecer uma criança muito diversa é muito enobrecedor para essas crianças também. Sem dúvida, é um aprendizado, né? Você viver na diversidade, saber lidar com essas situações, vivenciar, né? Muito, muito importante, muito enriquecedor, sem dúvida.
a gente cada vez mais percebe que somos indivíduos, né? É indivisível, temos a nossa característica. O Zé que está aqui escondidinho fazendo o trabalho, que é meu irmão, meu sócio, ele tem um livro lindo, a Cecília até comentou, que é O Rabo do Dragão, O Segredo do Menino. E aí ele vai comentando sobre isso, que todo mundo tem seu rabo de dragão. Muitas vezes a gente acha que é pura atrapalhação, parafraseando o livro, mas muitas vezes é ajudação que pode nos ajudar. É um presente. A gente muda como ser humano quando a gente efetivamente se conecta com essa história. E aí a gente criando essa rede, que a Fabiana tanto bateu aqui, falando da associação como uma rede, que eu acho fundamental, a gente vai vendo outras histórias, vai vendo outros caminhos para tudo isso e criando cada vez mais fortaleza, porque quando a gente recebe um diagnóstico, precisa ser abraçado, não é fácil. E não estou falando só de apraxia. Imagina um diagnóstico de autismo, um diagnóstico de TDAH, que é um caso também que o Vitório enfrenta. Tudo isso tem um humano que precisa ser tocado de uma forma muito singular, como diz a música que a gente colocou no começo. E olhar para essa singularidade é olhar que as pessoas podem se desenvolver no seu pleno potencial. Eu acho que esse é o ponto, que é a grande missão da associação, e é que eu acredito. A nossa régua tem que ser a gente mesmo, em busca do nosso pleno potencial. E aí, já me emocionando aqui, queria passar a palavra para vocês para fazer uma consideração final. E o Zé está falando aqui para eu sortear um livro para quem está por aqui inscrito. Olha, então eu vou ver aqui um modo da gente sortear um livro, O Segredo do Menino, para quem está aqui inscrito nesse webinário. Mas eu queria ouvir de vocês uma consideração final, tá? Quem pode começar? Bom, eu posso falar, eu quero agradecer a essa oportunidade de poder difundir, né, a apraxia de fala na infância, de alertar não, mas assim, divulgar mesmo, né, para que outras pessoas se interessem pelo tema, vão ler um pouquinho, os profissionais que estiverem ligados com a gente, né, vamos estudar um pouco, vamos compartilhar, vamos procurar ver o que mais a gente pode fazer, porque tem muita coisa aí, né? Então, agradecer a oportunidade de estar aqui com pessoas tão legais e é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Obrigado, querida. Obrigado. Fabiana. Eu queria agradecer a oportunidade, falar que esse mês de maio é o mês da conscientização sobre a apraxia de fala na infância. A gente teve uma enxurrada de informação sobre esse tema. Nós, da apraxia, estamos muito felizes de conseguir de arar esse terreno, plantar essas sementinhas e essas sementinhas estarem brotando. A associação, o nosso Instagram é o @apraxiakidsbrasil. Nós teremos mais 2, 3 lives sobre a apraxia de fala na infância. Amanhã será uma live especial com a doutora Elizabeth de terapia e novas possibilidades aí para a apraxia de fala na infância, que é hoje a referência no país, estudiosa sobre o assunto. Então, eu convido todos vocês a participarem aí do nosso Instagram, abrirem nosso site e chamar todos vocês que realmente a gente acredita nesse slogan, que juntos somos mais fortes pela apraxia. Se vocês clicarem lá no Instagram, tem várias coisas legais que a gente fez esse mês da pandemia, né? Tem os GIFs de apraxia, então juntos somos mais fortes. Eu amo alguém com apraxia de fala na infância. Tem vários GIFs aí sobre apraxia, coloquem, compartilhem, porque se alguém tiver apraxia de fala na infância, não vai passar despercebido e alguém vai poder procurar informação no nosso site. Temos também um filtro que fica em cima de você. Eu amo alguém com apraxia de fala na infância. Então, a gente tem feito ações aí para, claro, mobilizar e para que essas crianças tenham sua voz. Vamos ser a voz das nossas crianças com apraxia. Cada um aqui
conto com todos os participantes. Se a gente desconfiar, vamos procurar uma fono, alguém que entenda do assunto, que estude o assunto e que esteja aberto. Coração de mãe não se engana, gente. E seguimos. Contamos com todos vocês, contamos com você, Cecília em Santos, contamos com você, Grilo, contamos com o universo. Estamos juntos nessa causa. Muito bem. Olha, Cecília, estão perguntando como é que te acham, Cecília. A Grace quer saber como é que te acham. Eu vou posso pedir para a Rafaela colocar o telefone aqui? Pode. Pode. Rafa, por Pode. favor, já tem esse telefone salvo. Do lado da emergência do 190 tem o da Cecília. Salvo aqui. Bom, antes de eu me despedir de vocês e fazer um agradecimento formal, eu tenho aqui a lista dos participantes e eu prometo que eu serei honesto e vou virar a cara e vou ficar mexendo na lista. Quando a Cecília falar para, aonde tiver o meu cursor, aqui é a pessoa que foi contemplada, tá? Espero que não seja ninguém da minha família, porque a minha reputação vai ficar prejudicada nessa história. Mas se for alguém da minha família, já tem o livro, então a gente vai fazer de novo, tá bom? Vamos lá, vou virar a cara aqui, deixa eu ver se está funcionando. Tá. Cecília, conta até 3 e fala. 1, 2, 3, parou. Maria de Lourdes Almeida, você foi a contemplada com o livro O Segredo do Menino. Maria de Lourdes Almeida, manda um e-mail, o mesmo que você se inscreveu, e aí a gente vai te mandar tudo isso, esse livro para você aí na sua casa, tá bom? Importante dizer que existe um jogo sobre o livro que pode ser baixado, feito download gratuito no site da Universo, www.universo.com.br. A Rafaela já colocou o telefone aqui, da Cecília também. Então, põe no celular, que põe o celular também. Ninguém está atendendo. Põe o celular, Rafa, põe o celular aí para todo mundo. Maria de Lourdes Almeida, você foi a contemplada. E aí, antes de eu quero dar tchau para vocês. Eu tenho uma surpresa que, para quem me conhece, eu estou segurando há uma semana essa surpresa. Eu estava louco para contar para todo mundo. Tô querendo saber. Só eu e a Rafaela que sabemos disso, e o meu cunhado que me ajudou. Mas primeiro, Cecília, vou te agradecer só da live, porque do resto eu te agradeço sempre por todo o apoio. Obrigado por estar com a gente, obrigado por topar esse papo, obrigado pelo teu trabalho incrível de acolhimento para os pais, para as crianças, e de uma humildade, de uma abertura. Todo o curso que tem sobre apraxia, você está inscrita, você viaja, vai para Florianópolis, vai para tudo que é lugar, e a gente se sente super amparado. Então, é uma gratidão, e obrigado por trazer teu conhecimento hoje de uma maneira tão generosa para a gente. Fabiana, obrigado. Eu imagino quantos convites você não deve ter tido. Esse mês aí, mês de uma maio. loucura. É o mês de conscientização, dia 14 de maio foi da conscientização. E então, muito obrigado também pela sua generosidade. Parabéns pelo trabalho que você, a Mariana e a Juliane fazem, e toda essa rede incrível. A Bruna aí te ajudando, que ninguém viu, mas a Bruna deu um super apoio. Obrigado, parabéns. Vocês são uma inspiração para a gente. Eu fiz questão de falar que estamos falando da apraxia, mas não é só para a apraxia. Eu acho que esse movimento que você faz é inspirador para qualquer família que passe por um desafio. Então, de verdade, obrigado em meu nome, em nome da Universo, em nome de todo mundo. Para os participantes aqui do webinário, gente, desculpa por não dar conta de tudo. Eu não sou multitarefa, eu sou homem, então é mais difícil para a gente ser multitarefa, mas ver aqui, conversar com elas e ainda assim dar conta de todas essas colocações tão lindas. Eu vi muito papai, muita mamãe falando dos casos, crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, criança com apraxia, e, enfim, colocando as suas perguntas, angústias, suas colaborações. Obrigado pela participação. Contem com a associação. A Universo também está de portas abertas para a gente falar sobre o tema quando vocês quiserem. Pessoal do Facebook, obrigado demais pela participação. Educadores que estão aqui, profissionais de fonoaudiologia que estão por aqui, pessoas que são interessadas no tema de desenvolvimento humano também, muito obrigado. Foi um
um carinho enorme. E agora vamos ao que eu estou guardando há tanto tempo, que é um presente. Surprise! A rede tá, como é que é? O bebê estava engatinhando, já está querendo andar, né, Fabiana? Então eu vou preparar. Não, ele tá voando já. Já tá voando. Já começou a voar. Eu acho que esse bebê ele já está querendo jogar bola, ele já está querendo fazer outra coisa. Então, esse é o presente que eu queria colocar aqui. Eu estou muito feliz. De antemão, agradecer ao meu cunhado, Tiago, que não poupou esforços para me ajudar com isso aqui. Vamos lá, vamos olhar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Espero que vocês gostem. Eu estou muito feliz com isso. Fala, meu povo lindo, pé de anjo falando, Marcelinho Carioca. Estender a mão a quem precisa é de grande valia. Por isso eu apoio a conscientização da apraxia de fala na infância. Fala, galera, aqui é Bia Zanerato, jogadora do Palmeiras da Seleção Brasileira. Eu queria dizer que eu apoio a conscientização da apraxia da fala na infância. Tá bom? Tamo junto. Oi, pessoal. Aqui é o Giovanni. Eu apoio a conscientização da apraxia de fala na infância. Fala, galera. Aqui é o Jean Mota, jogador do Santos. Estou passando para dizer que eu apoio a conscientização da apraxia de fala na infância. Um abraço. Olá, pessoal. Quem está falando é o Ceará. Eu quero dizer que eu apoio a conscientização da apraxia de fala na infância. Venha você que também conosco e apoie essa causa. Um grande abraço. Aê! Fala, galera, aqui é o Robinho, gravando esse vídeo para dizer que eu apoio a conscientização da apraxia de fala na infância. Um abraço. Legal. Muito bem. Ninguém de São Paulo, Luiz? Ninguém de São Paulo. Mas tem gente... Depois a gente tem que mandar a camiseta para eles, Luiz. Vamos fazer isso. Ó, eu sei mais do que eu digo, eu penso mais do que eu falo, eu entendo mais do que você imagina. Camiseta da ação. E essa que eu tô é uma malha de malhar, é super legal, é super fininha, é de poliamida, top. Vamos pegar o deles e mandar. Opa, tá fechado. Legal. Esse vídeo é da rede. Esse vídeo é para divulgar cada vez mais, trazer voz. O meu irmão está falando aqui, o Zé, para eles autografarem também. A gente vai conseguir isso. É bom ter pessoas, eles toparam na hora fazer para movimentar cada vez mais essa linha tão bonita que é da apraxia, todo esse trabalho. Eu pedi para o meu cunhado... A gente pode mandar uma para eles autografarem, uma ou duas. E daí a gente faz um leilão na próxima... Não, opa, imaginou? Vamos fazer. O Zé, ninguém sabia do vídeo. Eu tô aqui, todo dia que meu cunhado mandava um vídeo novo, eu ficava ansioso, sabe? Nossa, muito legal. Parece que estava colecionando um álbum de figurinha, de ter essa turma toda. Então, aqui publicamente agradecer a todos esses craques que cederam o tempo. Sabe que não é simples, imagino quantos pedidos também eles recebem e puderam fazer isso. Então, uma baita gratidão. E é isso que eu penso do que a gente conversou agora. Que essa rede ganhe força, que essa rede ganhe voz e que a gente possa abraçar as pessoas cada vez mais. Agora eu só não falo puramente de apraxia de fala. Eu falo de a gente se conectar com o humano, de a gente se conectar com a rede e que a gente possa levar ainda mais respeito, cuidado, generosidade. E esse momento que a gente vive agora nos remete a isso e que a gente possa valorizar o ser humano, as diferenças, que a gente busque equidade e que a gente busque conectar o humano com o humano. Meninas, obrigado para vocês que nos assistem. Obrigada. Obrigada. Gratidão eterna. Obrigado por tudo. Gente do Facebook, turma daqui, obrigado. Um grande beijo para todo mundo. Vai estar gravado no Face e a gente se encontra na próximo webinário. Um abraço. Um abraço, beijo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.
Zé vai desligar no Face.